Olá! Finalmente posso dar as boas-vindas para todo mundo que está aí assistindo essa gravação, que se inscreveu nesse curso. Sejam muito bem-vindos ao meu curso Tríade da Lactação Induzida. Finalmente, né, gente? Esperamos muito tempo, eu também. Esse curso foi gestado durante anos, foi uma gravidez assim, longa, mas finalmente está acontecendo, finalmente vai acontecer e finalmente a gente vai poder discutir aí durante um período bem grande sobre todos os aspectos relacionados à lactação induzida. E já já vou explicar para vocês por que que o nome desse curso é Tríade da Lactação Induzida, tá? Tem um dedinho de vocês nisso também. Mas primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Kelly Carvalho, sou fonoaudióloga, sou mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, sou consultora internacional de amamentação. Estou aqui em São Paulo, mas sou capixaba, por isso que eu tenho esse sotaque, né? Sigo aí falando pocar, para quem não é capixaba, pesquisem o que é pocar. É, E trabalho aqui em São Paulo numa clínica chamada Lumos Cultural, que é uma clínica voltada aí para os primeiros 1.000 dias de vida da família, né? Então, a gente tem grupos, tem rodas, tem atendimentos, a Lumos é tocada por uma equipe transdisciplinar, mas ao longo do curso eu posso falar um pouquinho mais para vocês, se vocês tiverem interesse também, sobre como funciona a Lumos Cultural. Tá? Além disso, eu sou uma das co-criadoras do Pod Peito, que é um podcast para a gente falar de amamentação para além do óbvio. E lá no Pod Peito a gente tem convidados, a gente tem temas, a gente tem muita discussão sobre amamentação aí para além do óbvio. Sou também uma das co-criadoras da Fonoláctea, que é uma comunidade aí voltada para atualização em amamentação para fonoaudiólogos, junto com a minha querida colega Vanessa Mufron, e sou palestrante e professora em congressos de amamentação, nessas tretas das tetas aí que a gente fala sempre, né? Mas vamos voltar aqui para o meu curso e deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que essa história surgiu, como é que isso começou, como é que eu vim parar aqui, até para vocês também entenderem como é que vocês vieram parar aqui. Bom, eu brinco que eu sempre soube que eu ia trabalhar com bebês na vida, né? Eu sempre fui uma grande apaixonada por bebês, por bebês mesmo, bebezicos, piquititicos, assim, né? Desde criança, a minha mãe conta que eu sempre estava ajudando as vizinhas quando tinham filhos, que eu estava sempre segurando uma criança no colo quando eu era adolescente. Então, eu sempre soube que eu trabalharia com bebês, eu só não sabia o que eu ia fazer da vida. Mas aí descobri, né, que dentro da fonoaudiologia tem a área de fonoaudiologia neonatal, e durante muito tempo eu trabalhei em UTI neonatal, trabalhei em hospital, trabalhei com bebês que estavam em situações especiais, né, como a gente costuma chamar, que são os prematuros, que são os bebês que têm algum tipo de malformação craniofacial, por exemplo, que são bebês que têm sequelas, né, de parto, ou de síndromes, ou de outras doenças associadas aí. E durante muito tempo a minha vida foi essa dentro do hospital, até que eu tirei o título de consultora internacional e até que eu vi que não dava para eu conciliar tudo. E aí eu abri mão do atendimento hospitalar depois de muitos anos, com dor no coração, porque quem me conhece sabe que eu amo prematuros e gosto muito de trabalhar com bebês também que estão aí nessas situações desafiadoras. Mas desde 2017, 2018, eu atendo exclusivamente em consultório, trabalhando aí com as mais diversas possibilidades de amamentação. Como eu digo, sempre eu trabalho do pré-mame ao desmame, e a brincadeira do pré-mame vem exatamente por conta da lactação induzida. Então, como é que começou essa história toda? Como é que eu caí, né, de paraquedas, literalmente, na história da lactação induzida? Bom, em 2018, uma pessoa me procurou numa rede social, dizendo que a esposa dela estava grávida e que ela gostaria de amamentar um bebê que não estava sendo gestado por ela. E ela me perguntou se isso era possível, se dava para trabalhar com isso, se eu sabia como fazer isso. E por mais que eu soubesse, né, gente, a gente tem aí trabalhos antigos na literatura falando de lactação induzida, isso não é nenhuma novidade. Eu sempre brinco, não fui eu que descobri a roda, isso está em trabalhos científicos, ao longo aí das aulas vocês terão as referências. Eu, Kelly, nunca tinha atendido ninguém que não tivesse gestado e que gostaria, né, que tivesse pensado na possibilidade de amamentar, né? Eu não tinha tido essa experiência, né? Como, por exemplo, alguém que adota um bebê, ou quando a gente tem alguém que tem um bebê via útero de substituição, por exemplo, eu não tinha tido a experiência até esse momento, né? E essa pessoa foi a Marcela Tiboni, eu vou sempre falar dela, ela vai aparecer muito aqui nesse curso, eu vou indicar os materiais da Marcela, os livros
as entrevistas, o Instagram, né? Porque a Marcela realmente é uma pessoa que mudou a minha vida, né? A Marcela, a mulher da Marcela, os filhos da Marcela, a Melanie, a Yolanda e o Bernardo. Eles mudaram a minha vida profissional, mas eles mudaram mais que isso. Eles mudaram também o jeito que eu enxergo o mundo, o jeito que eu enxergo a parentalidade, o jeito que eu enxergo o meu trabalho, o jeito que eu enxergo aí as políticas também, né? Como as políticas são feitas e colocadas em prática aí, se essas políticas levam em consideração que nem toda mãe gesta, nem toda pessoa que gesta amamenta, nem toda pessoa que passa pelo parto vai amamentar ou não vai amamentar porque não pariu. E a ideia de montar esse curso veio exatamente de todas essas nuances que tem nesse trabalho, né? Então, quando a gente está falando de lactação induzida, a gente está falando de propiciar alguém que não esteja no pós-parto imediato a produzir leite e amamentar um bebê que muitas vezes ela nem gestou, essa pessoa nem gestou, tá? Isso é lactação induzida. E aí, quando, né, durante muito tempo vocês me pediam, eu dava muita aula sobre esse assunto, eu escrevia sobre esse assunto, eu tenho capítulo de livro sobre esse assunto, né? Eu estou sempre nos congressos falando sobre isso. Quando vocês me pediam para falar desse assunto, vocês eram muito exigentes, vocês eram não, né? Vocês são muito exigentes. Então, Kelly, mas eu queria saber isso, eu queria saber isso aqui, olha, eu adoraria pensar nessa possibilidade, mas isso aqui, Kelly, e a supervisão, e não sei o quê, né? E foi aí que quando eu decidi sentar e escrever esse curso, e pensar nesse curso, e nortear esse curso, eu decidi pensar no que eu gostaria de ter tido antes de começar a trabalhar com lactação induzida. Qual era o caminho que eu gostaria muito de ter encontrado quando eu me deparei com a minha primeira paciente que desejava induzir a lactação. E eu tenho que dizer para vocês que eu não tive esse caminho, né? Eu tive que, enfim, penar um pouco aí, ir atrás da literatura, e muito do que a gente tem é a literatura internacional, e vocês vão ver durante as aulas que muito do que tem na literatura internacional não é o que a gente vive aqui, na verdade não é o que a gente vive aqui, não é a maior parte da minha experiência, né? Então foi um pouco disso que a gente começou a pensar por que tríade da lactação induzida? Por que esse nome? E eu vou contar para vocês, então, por que o meu curso se chama Tríade da Lactação Induzida.